Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa super aula sobre a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. O professor usou uma estratégia aí muito interessante, como é um assunto, uma lei bastante detalhista, né? Uma lei aí com vários dispositivos, uma lei na qual o examinador cobra de tudo nessa lei. O professor usou a estratégia de que ele subdividia a aula em 6 partes, né? Ou seja, em 6 capítulos. Em cada capítulo vai ser uma aula correspondente. E na aula de hoje, nós iremos abordar o assunto das responsabilidades, gente, das responsabilidades. Professor, dá uma geral para a gente. Sim, claro, com certeza. Essa lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, é uma lei aí que nós temos que elogiar essa lei. É uma lei que define aí vários procedimentos, várias condutas, define aí várias obrigações, né, tá certo? De toda espécie relacionada à informação. Para os órgãos, não é isso? Procedimentos para classificar a informação como sigilosa, ou seja, há todo um regramento. O que acontece? O legislador tem que fazer que esse regramento seja cumprido, né? Que os agentes aí, principalmente os agentes públicos que estão gerenciando essas informações, façam acontecer. E, para isso, ele criou o capítulo das responsabilidades. Professor, como assim das responsabilidades? Caso alguém, um agente público, um agente militar, uma empresa, terceiros, pessoa física, enfim, venha contrariar os ditames dessa lei, essa pessoa vai ser o quê? Responsabilizada, né? Ela vai ser responsabilizada. Então, essa aí é a finalidade desse capítulo, bacana? E quando você responsabiliza alguém, você tem que dizer na lei antecipadamente qual que vai ser aquela conduta, ou seja, se o fulano de tal, se o ciclano cometer aquela conduta, ele vai ser responsabilizado. E é isso que esse capítulo vai fazer, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vem comigo aqui, ó. Constituem condutas ilícitas, né? Agora, tá certo? O legislador vai ter que enumerar o quê? Essas condutas ilícitas, ok? Então, ele vai definir aqui, essas condutas aqui. Você tem que saber disso, porque o examinador adora cobrar isso em prova, né? E o seguinte, condutas ilícitas. Aí nós estamos vendo aqui que nós temos 2 agentes, ó. O agente público, que é o agente civil, e nós temos o agente, o quê? Militar. Então, está aqui para vocês, ó. Ou seja, se for o agente público que desrespeitar, ter alguma conduta dessa que eu vou traçar, vai ter uma determinada punição para ele. Se for o agente militar, vai ser outra punição. Essa punição está prevista no 32, parágrafo 1º, tá certo? Por exemplo, o agente público, se o agente público desrespeitar qualquer uma dessas condutas que eu vou ler uma a uma para vocês, ele será, no mínimo, suspenso. E a suspensão é aquela penalidade, no caso da União, na Lei 8.112, é uma forma de punição, será o quê? A suspensão prevista na Lei 8.112. E já o militar, isso é considerado uma transgressão militar. Bacana? Então, vamos para as condutas. De novo, lendo o caput do artigo 32. Ó, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vamos lá? Quais são essas condutas? Primeira conduta, atenção. Ó, lei de acesso à informação. Princípio básico, toda informação tem que estar disponível, toda informação ela é pública, não é isso? Se um sujeito, um servidor público, ó, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, isso aqui é uma conduta ilícita. O agente público vai ser responsabilizado na forma do parágrafo 1º do artigo 31, que a gente já vai ler. Segunda conduta, comigo, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desconfigurar, alterar
ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob a sua guarda ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do seu exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Outra conduta aí proibida. Terceira conduta, agir com dolo, má fé, na análise das solicitações de acesso à informação, né? Dolo, né, cara? Dolo e má fé, né, cara? Na minha opinião, tem tudo a ver, né? Não tinha que ter esse ou aqui, né? Dolo, né? Má fé é a intenção, né? Ok, né? Tá certo? Então, aqui, vamos lá. Então, outra conduta. A quarta conduta. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar, permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Nós sabemos que a regra geral, qual que é? É que a informação seja pública. Só que essa informação ela pode ser restrita, né? Ela pode ser classificada como sigilosa e nós temos a informação pessoal, que nós estudamos no capítulo anterior. Olha aqui, né? Então, se o sujeito, né, permitir a divulgação desse tipo de informação, ele está cometendo uma conduta, tendo uma conduta ilícita, ele vai ser o quê? Responsabilizado por isso. Vamos lá. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, né? Muito importante, inclusive na aula eu comentei isso, né? Já pensou o secretário lá, o ministro, né, de Estado lá, viu lá que teve alguma informação que ele viu que vai dar merda para ele. Ele, como é ministro, né, ele é autorizado aí até classificar as informações como ultrasecretas, não é isso? A pessoa vai lá, coloca lá informação ultrasecreta, 25 anos. Até lá o cara pode estar até morto já, não vai ser responsabilizado, né? Então, olha só, né? Então, assim, só que aí vai para a comissão, a gente sabe disso, comissão de reavaliação de acesso, a gente vai estudar essa comissão no próximo capítulo, na próxima aula, e lá faz uma análise também dessa informação, ok? Vamos lá. Outra conduta, ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. E, finalmente, a última conduta ilícita de responsabilização está aqui. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Pronto, então são 7 condutas de responsabilização do agente público e do agente militar, ok? Agente militar, aqui entende-se aqueles pertencentes aí, tá certo, às forças militares. No caso da União, qual que é a da União? Da União é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e por parte dos Estados, a Polícia Militar. Bacana? Essas são as 7 condutas. Cara, papo reto com você, eu quero o seu bem, eu quero que você gabarite. Essas 7 condutas você tem que ter na cabeça. Tá? Cara, essas nossas aulas são detalhadas. Se você depois pegar a lei seca e fazer a leitura, você vai longe. Então são quantas condutas? 7. Para o agente público e militar. Professor, tudo bem, professor. Pegamos o sujeito que teve um comportamento, teve uma conduta dessa aqui que foi prevista na legislação. E agora? Agora nós vamos aplicar para ele a força do parágrafo 1º do artigo 33. O que diz o parágrafo 1º? Atenção. Atendido o princípio do contraditório, tá? Do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, olha só, as condutas descritas no caput serão consideradas, né? Professor, por que nós temos aqui o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal? São princípios aí fundamentais da Constituição, né? Tá certo? Que todos têm direito aí de se defender, de produzir provas de contradição e, claro, devido ao processo legal, o rito. Então, tem que ser consideradas isso. O que vai acontecer para o cara? Primeiro, lá não tinha 2 agentes, o agente civil e o agente militar. Se for no caso, olha só, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, o cara que teve qualquer uma daquelas condutas, ele vai ser responsabilizado na categoria transgressões militares médias ou graves. Olha aí.
transgressões médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Isso aqui é muito importante. Desde que, olha só, se aquilo for um crime, ele vai responder pelo crime. Caso contrário, ele vai ter uma transgressão militar média e grave. Professor, e se o cara for servidor público civil, como é federal, ele está o quê? Sujeito à Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, né? Para fins do disposto da Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas, né? Que deverão ser apenadas, no mínimo, como suspensão. Olha aí, tá? Sabemos que lá tem advertência, suspensão, multa, demissão, não é isso? Demissão, cassação de aposentadoria, não é isso? São o quê? São as penas previstas na Lei 8.112. E aí, professor, esse cara cai em concurso, o que você acha, cara? São coisas bem específicas, cara. Para o militar, transgressões militares, médias e graves. Servidor público vai ser apenado, no mínimo, com a suspensão. Como assim apenado? Depois do exercício do seu princípio do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Bacana? Ok? Vem cá, vamos fazer um exercício aí, gente. Detran São Paulo, 2013, cargo de assistente. Vem comigo. Conforme dispõe a Lei 12.527 de 2011, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação ensejará o agente público que praticar a conduta ilícita pena de. Né? Vem comigo, quero uma explicação para vocês aqui. Primeiro, esse cara aqui, agir, tá? Com dolo, má-fé, é análise de solicitações de acesso à informação. Esse cara aqui, tá? É uma conduta, prevista no artigo 33, salvo engano, inciso 3º, de qual? Da Lei 12.300. Então, é uma conduta. Né? O que diz lá no seu parágrafo 1º? Diz o seguinte, que seus agentes públicos, o cara colocou aqui, agente público, tá? Agente público. Opa, vem cá. Por que eu estou falando isso? Porque no parágrafo 1º, ele vai ter aqui, agente público e militares, né? Se fosse o militar que fizesse isso, ele teria uma transgressão média ou grave. Como é um agente público, um servidor público, ele cai na 8.112. E qual que é a punição prevista? Está no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2. Vai ser o quê? No mínimo, a pena de suspensão. No mínimo, ou seja, o gabarito letra A. Ou seja, o examinador aí, para elaborar essa questão, ele cobrou uma questão sobre o quê? As responsabilidades. As responsabilidades, né? Então, está aqui para vocês. Nós chegamos no gabarito, a questão gabarito letra A. Galera do LAC aí, com certeza, tinha todas as condições de acertar essas questões. Tá certo? Ótimo, né? Vamos lá. Continuando. Professor... Entendi, bacana. O senhor acabou de dizer, professor, que tem 2 tipos de penas para os agentes públicos. Tudo bem, falei, está aí, né? Falei. Se o cara for militar, transgressões médias ou graves. Se for servidor público, sujeito à Lei 8.112, será o quê? Será, no mínimo, apenado, no mínimo, pela suspensão. Ok. Professor, se eu for presidente da República, professor, que teve alguma dessas 7 condutas aí que são vetadas, são proibidas, claro que ele pode, né, ter alguma conduta dessa aí. Ele é humano, né, cara? É duro pegar, né? Vem para a aula aqui, tá? E aí? Cara, se o cara é presidente da República, vem comigo, ele vai ser responsabilizado pela Lei 8.112? Claro que não. Ele tem proteção, ele tem foro privilegiado, ele está ocupando um cargo, tá certo? Que tem proteção enorme. Ele vai cair lá nas transgressões
militares médias e graves? Claro que não. Ele o quê? Olha só, no caso, esse caso, o legislador pensou também. Ele vai cair no parágrafo 2º. Como assim, professor? Esse cara, ele vai responder esse cara aqui, ó, crimes de responsabilidade, né? Crimes de responsabilidade. Tivemos aí recentemente, né? Galera aí mais nova, para mim já é a segunda vez, né? Nós tivemos um julgamento aí de um crime de responsabilidade, né? Pela lei 10.079, né? Da presidente Dilma, isso aí já está notório, né? Dela atentou contra as leis orçamentárias, né? Atentou contra as leis orçamentárias. Aí, né, o que acontece? É aberto o pedido pela Câmara, aí o Senado julga, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir isso, pronto, né? Então tá aí, né? Então é o seguinte, o legislador pensou nisso também, ó. Pelas condutas descritas no caput, são as 7 condutas previstas, poderá o militar ou agente público responder também, ó, também por improbidade administrativa. Improbidade administrativa tem uma lei específica. Qual que é essa lei? Aqui, 8.429 de 92. Tá certo? Conforme o dispuser nos artigos, ó, nas leis, nos 1079, tá, de 10 de abril de 50, que é a lei de responsabilidade, e a lei de improbidade. Moral da história. Tá? Vamos passar a régua esse negócio aqui de responsabilização. Tá? Então, ele pode responder 4 coisas, 4 possíveis aí, né? Processos, né? Claro, se for, depende aí da categoria, se for militar, tal. Vamos lá. Transgressões militares, né? Transgressões militares médias ou graves. O agente público, o servidor público, 8.112, no mínimo pena de suspensão, mais ainda, cumulativamente, ó, ele vai responder, ó, penalmente por civilmente por improbidade administrativa, e também pode ser, dependendo se cair na classificação do crime de responsabilidade, na lei 1079 de 1950. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui é só no lá que você aprende, cara. Nosso curso aqui não é aquele curso, não, cara, sabonete, que você vai enganando o aluno, assim, passa rápido, não, cara. Aqui é um curso detalhado, é para você aprender. E essas interligações que eu faço são muito importantes para o entendimento do aluno, né? Ele vai consolidando. Vamos lá. Artigo 33. O artigo 32 falou de quem? De um agente público e falou do militar, que vão ser responsabilizados. Mas e aí, professor? E outros? Claro, cara. Né? O cara que não tem nada a ver com a administração pública, ele pode estar desrespeitando a lei de acesso à informação. Quantos ditames nós estudamos aqui no decorrer das aulas, né? Aí esse cara vai cair no artiguinho 33. Ó, a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei, estará sujeito às seguintes sanções. Sanções são 5. Primeiro, advertência. Segundo, multa. Terceiro, rescisão do vínculo com o poder público. 4, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Ou seja, esse item 4 aqui, ele vai ter impactos na lei 866 de 93, que é a lei de licitações de contratos, né? E, finalmente, ele vai ter uma punição, caso aqui somente para empresas, né? Normalmente para empresas, perdão, estou corrigindo a minha fala. Ele vai ser declarado, vai ter a declaração de inidoneidade. Tá? Quem tem esse carimbo aí no seu passaporte da licitação, ele fica proibido de licitar com qualquer poder municipal, estadual ou federal, para licitar ou contratar com a administração pública. Olha essa pena aqui, até que seja promovida a reabilitação. Por exemplo, a Prefeitura do Estado de São Paulo, por exemplo, declarou a empresa X como inidônea. E aí, professor? Aí essa empresa ela vai ter que se reabilitar junto à Prefeitura para tirar esse carimbo de declaração de inidoneidade. Tá? Somente lá. Então, vamos lá. Ó.
ela vai ser reabilitada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Lembre-se que essa declaração de inidoneidade ela está prevista nesse dispositivo aqui, ó, tá? Na Lei 8.666 de 93. Bacana, fechou, 10, né? Vamos lá, quando eu apago aqui, vamos aproveitar esse tempo para fixar conteúdo. Vamos ler de novo, cara, isso aqui vocês têm que saber, cara. Penas. Que penas? Já falei errado. Sanções, cara. Sanções. Advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública e, finalmente, por prazo não superior a 2 anos, ó, só prazo superior a não 2 anos, que é 2 anos, tá certo? O que eu disse para vocês? Examinador adora número em lei, né? E, finalmente, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Bacana, né? Vamos lá. O que diz o parágrafo primeiro? Muita coisa, cara, ó, muita coisa, muito importante, né? Ou seja, aqui no parágrafo primeiro, ele fala que pode ser aplicada duas sanções simultâneas. Olha só, quais são essas sanções? Isso cai em prova, vem comigo aqui. As sanções previstas nos incisos, primeiro, qual que é o primeiro? Advertência. Segundo, rescisão do vínculo com o poder público. Quarto, não é o terceiro. Ó, o terceiro aqui, ó, rescisão do vínculo, desculpa, multa, né? Ó, primeiro, terceiro, rescisão com vínculo, poder. Quarto, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. Então, tirou do rol o que até agora? A multa e a declaração de inidoneidade. Poderão ser aplicadas juntamente com o inciso 2. Multa. Assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Vamos explicar esse cara aqui, né? Ou seja, o legislador está permitindo que seja aplicada simultaneamente 2 penas para o cara. Mas você tem que saber, ó, são 5 penas previstas. Então, a 1, ó, advertência, 2, rescisão, a terceira, a pena de suspensão. Então, essas 3, tá? Essas 3, você pode aplicar, por exemplo, ó, eu posso aplicar a rescisão juntamente com a multa. Pronto, só isso, né? Professor, eu posso aplicar advertência, rescisão e multa? Não, é só 2, tá? Só 2. E só pode acumular 2, o inciso 1, 3 e 4. Ele tirou fora o inciso 5, que é da declaração de inidoneidade. Além disso, qual que é o prazo de defesa do cara? 10 dias na aplicação dessa multa. Tá? Prestou atenção, né? Cara, isso aqui dá para fazer uma bela questão. Falando nisso, vamos fazer uma agora. Comigo aqui. PGE-MT FCC 2016, cargo de técnico. Vem comigo. A retenção de informações por parte de pessoa física ou entidade privada que possuir qualquer tipo de vínculo com o poder público está sujeita às sanções previstas na Lei de Acesso à Informação promulgada em novembro de 2011. Ok, né? Dentro das sanções previstas está a rescisão do vínculo com o poder público. Bacana, vamos com calma aqui, né? Esse cara aqui está previsto, ó, no artiguinho 34. Bacana. Dentre as sanções previstas está a rescisão, ó, concordo, a rescisão do vínculo com o poder público. Esse cara aqui é o inciso 3º do artigo 34. Pode ser aplicada juntamente com a penalidade de. Esse juntamente com a penalidade, ó, está previsto no parágrafo 1º do artigo 34. Né? O que ele falou lá? São quantas penalidades previstas? São 5. Advertência, multa, rescisão, suspensão e a declaração de inidoneidade. O que diz lá? Vamos lá, o que diz? Diz o seguinte no parágrafo 1º, que você pode acumular 2 penalidades só, né? A segunda sempre vai ser a multa, sempre a multa, né? Então vamos lá. Qual que é? Advertência, rescisão, essa aqui é rescisão, tá certo? E a suspensão de contratar por 2 anos, né? Ok. Então aqui vai ser, ó, rescisão com o item 2, que vai ser o quê? A multa.
Então, vamos lá. Juntamente com a penalidade de reabilitação? Não. Inclusive, a reabilitação aqui é a quinta, está inclusa aqui na quinta punição, e ela não pode ser acumulada. B, advertência, sim, mas ela vai ser acumulada com a multa, né? Essa aqui, especificamente, vai ser com a multa. Letra E, né? Ou seja, é uma questão papo reto com vocês, tá? Que o examinador leu, entendeu e fez uma questão top de linha, né? E outra coisa, né, cara? Artigo 34 da lei já está lá no finalzinho. Então os caras não costumam ler até o final da lei, né? Bacana? Ok, vamos continuar. Parágrafo 2º. Professor, reabilitação. O que é a reabilitação? Gente, a lei falou de reabilitação? Falou. A reabilitação, ó, ela está contida na onde? Lá no inciso 4 das punições. Que reabilitação do quê? A empresa recebeu aquela declaração de inidoneidade. Está lá. Carimbaço. E as consequências desse carimbaço são perversas para a empresa. Eu quero reabilitar. Na punição anterior, o cara fica 2 anos de gancho, passou os 2 anos, pronto, ele já pode licitar de novo. Aqui não. Enquanto perdurar a declaração, cara, ele não vai poder licitar nem contratar. Então, ele vai ter que fazer o quê? Ó, ser reabilitado. E aqui, no parágrafo 2º, ele vai trazer algumas condições para que ocorra a reabilitação. A reabilitação referida no inciso 5º será autorizado somente quando o interessado efetivar o ressarcimento, vai ter que devolver o dinheiro, ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada no inciso 2. Opa, aqui eu dei uma confundida aqui, né? Vamos lá. Então é o seguinte, ó, a reabilitação está prevista no inciso 5º. O que ele diz aqui? 2 condições para o cara ser reabilitado. Primeira condição, ó, efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 anos. Né? Então, ele só pode ser reabilitado depois dos 2 anos e, além dos 2 anos, ele tem que ressarcir ao erário. Né? Então, está aqui para vocês. Né? Então, é condições da reabilitação. Cara, assunto interessantíssimo para ser elaborado uma questão de prova. Né? Porque é um comando pequeno que tem aqui 2 dispositivos. Né? 2 dispositivos. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5º, que é a declaração de inidoneidade, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista. Prof, o que ele está falando aqui? 2 coisas. Primeiro, as punições para a pessoa física e para as empresas. Qual que é a mais grave, né? A mais penosa? A sanção, item 5, está lá, item 5, né? Se é mais penosa, o que o legislador está fazendo? Ó, competência exclusiva, não pode ser delegada. Do quem? Da autoridade do órgão que pode aplicar, e o prazo é o mesmo do outro lá, 10 dias, só que aqui ele colocou um elemento novo, da abertura de vista do processo. Bacana? Último artigo deste capítulo, que é o artiguinho 34, vamos lá. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada da utilização indevida de informação sigilosa ou informações pessoais. Parou tudo. Olha só, cara. Ó. Então é o seguinte, toda a informação ela é pública, só a informação sigilosa pessoal que ela tem restrição. O que fala aqui que os órgãos respondem diretamente? Ou seja, vamos colocar o meu caso. Vou terminar de ler que eu explico aqui. Ó. Cabendo a apuração de responsabilidade funcional no caso de dolo ou culpa assegurado o respectivo direito de regresso. Então, o que está falando aqui? Primeira coisa. Uma informação pessoal minha vazou, que vai contra a minha honra. Nós vimos lá que não pode isso. Eu tenho proteção de 100 anos. A gente viu isso. Eu quero processar. Eu quero processar, eu quero indenização, cara. E aí? Você vai... Aí você achou o biscoito lá que fez isso, que divulgou indevidamente essa informação sua.
Você vai processar o biscoito? Não. Você vai processar o patrão dele, cara. É assim que funciona. Quem que é o patrão dele? Eu vou processar os órgãos e entidades públicas que vazaram a minha informação. Eles que respondem. Aí vamos supor que, vou lá, mas tem que só pode, sigilosas ou pessoais. Essas são informações que têm a proteção. O restante não. Bacana, fechou. Tá lá. E aí, prof? Ganhei do patrão do cara, do órgão ou entidade. O órgão pagou. Aí o órgão vai fazer uma ação de regresso contra o biscoito que fez isso. Tá? Regresso. Tá? Então, isso que quer dizer isso? Isso aqui é o modelo mental de toda a administração pública, né? Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e submeta a tratamento indevido. Bacana, finalizamos 34, ok? Ótimo, né? Então a gente vai fazer o seguinte agora, galera. A gente vai fazer um exercício aqui que inclui alguns dispositivos de aulas passadas. Vamos ver como é que você está aí nesse momento da aula. Vem comigo. TRT 3 FCC, cargo de técnico. De acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, considere, né? Vem comigo aqui, considere. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas. Certo ou errado? Verdadeiro. Tá? E ficarão sob sigilo, ou seja, sob proteção essas informações até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. E aí, prof? É exatamente isso que está escrito lá no artiguinho 24, parágrafo 2º, tá certo? Muita atenção, Nós temos 3 tipos de classificação: reservadas, secretas e ultrasecretas. Esse tipo de informação é o quê? Somente para o presidente da República reservadas, né? E aqui, caso de reeleição, 4 e 4 é 8. Nós sabemos que reservadas são 5 anos. É o único caso que nós temos de ampliação aí, de prorrogação do prazo do sigilo, da proteção reservadas, ok? 2, vem comigo aqui, 2, né? Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa. E aí, professor? Cara, esse cara aqui a gente acabou de estudar. Esse aqui é o quê? É Ctrl+C e Ctrl+V, tá, do artiguinho 37, né? Para fechar aqui, só faltou o quê? A ação de regresso, né? A ação de regresso. Então, quem responde é o patrão. Quem que é o patrão? Os órgãos e entidades, né? Lembra do biscoitinho que eu falei para vocês? Um biscoitinho, eu vou lá e vazou uma informação do professor Luiz Antônio, uma informação que diz respeito à minha honra. Eu vou processar quem? O biscoitinho ou o órgão? Eu vou processar o órgão, porque ele é o patrão. Qual o tipo de informação que pode... Eu quero indenização, cara. Indevida de informações sigilosas, que estão protegidas, e informações pessoais. Tá? Vai caber a responsabilidade funcional e só faltou aqui falar do ação de regresso. Está super correta, né? É o caput do artigo 34 da Lei 12.527, né? Apagando aqui. Então, a primeira é correta, a segunda alternativa é correta também, e vamos para a terceira, né? Constitui conduta ilícita. Né? Conduta ilícita está escrito na onde? Lá no artiguinho 32 da lei, né? Que ensejar a responsabilidade do agente público ou militar, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da lei, retardar e deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incoerente, incompleta ou imprecisa, né? Ou seja, esse item aqui está correto, porque nós temos aqui o caput do artiguinho 32, inciso 1º, que é a primeira conduta de responsabilização do agente
público ou o agente militar, né? Ou seja, as 3 alternativas estão corretas, né? Então nós temos aqui, ó, letra B, a primeira, a segunda e a terceira. Professor, fica fácil, com certeza fica fácil. Estudando com esse método aqui não tem jeito, galera, ok? Finalizando essa grande aula, uma aula curta aí, né, mas uma aula muito importante, quero deixar para vocês aí uma mensagem de motivação. Querido passado, obrigado por tudo que me ensinou. Querido futuro, pode vir, né? Você está preparado, né? E com certeza, cara, as experiências passadas que nos preparam para o futuro, né? Isso eu falo aí de carteirinha, eu fazendo uma revelação pessoal para vocês. Eu já tive muita dificuldade, cara, né? Eu já peguei muita bucha em serviço, principalmente na administração pública, e eu sempre digo para as pessoas, essas buchas, essas dificuldades, esses obstáculos me tornaram um homem mais forte para enfrentar as coisas hoje. Tá? Eu sou muito grato a isso. Me identifico muito com essa mensagem. E você pode se identificar também, gente. Então, assim, nem todo mal é mal. Você tem que pensar isso. Tem muitos males que vêm para o bem. Ok? Forte abraço, fique com Deus. Espero vocês na próxima aula, finalizando a Lei 12.527. Fui, tchau. Clique like.